Tudo bom com vocês? Caraca, entrei ao vivo. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Feliz ano novo para você. Que esse seja um ano de muitas realizações, de muitas bênçãos na sua vida. E exatamente para que isso não fique apenas no campo das ideias, dos desejos, eu estou passando aqui para te abençoar e conversar com você sobre mentalidade para concursos públicos. Isso mesmo, se você me segue, se você está nas minhas redes sociais, muito provavelmente você tem interesse nesse tema de concursos públicos. Eu vim falar com você sobre algo que geralmente não é dito, né, sobre os concursos, não é uma matéria da prova, não é direito administrativo, não é português. Eu vim falar sobre mentalidade. Isso mesmo. Para quem ainda não sabe o que é mentalidade, a mentalidade ela é uma série de crenças que estão em nossa mente, né? Assim, de maneira geral. Ela parte de uma série de crenças que estão em nossa mente que são programadas durante nossa vida. E aí, essas crenças, elas vão moldar a forma que a gente enxerga o mundo. Com certeza você já ouviu uma voz falando dentro da sua cabeça e às vezes não é o que você pensa, né? E às vezes você tem que parar para poder pensar assim, será que eu concordo com isso? Aí você tem que dizer, não concordo, não é isso que eu penso. Então, porque seu cérebro, ele está ali funcionando, assim como um músculo, assim como um órgão, um coração, por exemplo, bate, seu cérebro está funcionando e te enviando informações a cada momento, e nem sempre é o que você concorda. Mas, devido à forma do funcionamento do mundo, essas coisas estão na nossa cabeça. E também devido à nossa criação, às pessoas com que a gente conviveu, essas crenças estão na nossa cabeça. Então, tem algumas dessas crenças, pessoal, que para o mundo dos concursos, para outras coisas na vida também, mas aqui a gente vai focar no mundo dos concursos, elas são chamadas crenças impeditivas, que estão dentro da sua mente e que elas atrapalham de você atingir seus objetivos. Isso mesmo. Espero que esteja dando para você entender, né, e esteja fazendo sentido. Então você concorda comigo que muitas coisas que você já tentou fazer, você não conseguiu, por medo, ou porque você tinha ansiedade, né, ficava nervoso, nervosa, ou que você procrastinava, ou seja, você, não, depois eu faço, né? Por exemplo, essa live era para eu ter feito dia 1º de janeiro, e aí eu tô fazendo hoje acho que é dia 3, né? 2 de janeiro, olha, nem tô tão atrasado, só um dia, faz parte. E então, pessoal, o que acontece? Eu vim conversar com vocês sobre mentalidade, que é a arte de você moldar essas crenças. Ou seja, é como um programa de computador. É possível você fazer assim. Você vai moldar aquela forma de você enxergar o mundo, para que aquela forma que você enxerga se adeque realmente ao que você precisa para realizar, entende? E eu vou começar a dar alguns exemplos de crenças limitantes e impeditivas que muitas pessoas têm e que impedem elas de muitas vezes ter sucesso no mundo dos concursos. Por exemplo, outro dia uma pessoa me chamou e disse assim, me sinto burra para fazer concurso. Então, isso é uma crença, é um sentimento, uma crença limitante, que ela sente que não é capaz de aprender, que não é capaz de evoluir no mundo dos concursos. Outro exemplo de crença, às vezes a pessoa fica na cabeça dela que nunca é o momento certo. Então, não, eu deixo para depois, e nunca chega o momento certo. Outra crença, não tenho tempo. Outra crença, não sei estudar. E por aí vai, né? Por aí vão se moldando dessas crenças. Então eu vim trazer para vocês formas de vocês pensarem e de vocês configurarem a mente de vocês, né? Vários exemplos que dentro do meu curso eu aprofundo mais, dentro da mentoria, mas eu vim trazer exemplos de crenças que vocês conseguem configurar a mente de vocês para poder vocês atingirem realmente esses objetivos, tá? Outro tipo de crença, né? Que é limitadora, de bloqueio, por exemplo, escassez. Quando tudo que você olha parece caro, tudo que você olha parece impossível, tudo que você olha não está acabando. Então, são crenças, são bloqueios. Outro exemplo, necessidade de aprovação, você querer muito agradar aos outros, você ficar se importando. Por exemplo, para entrar na live, eu podia ficar pensando, que eu tô com a barba feia, que eu tô não sei o quê, que fulano não vai gostar e por aí vai. Então, isso é uma necessidade de aprovação dos outros. Então, esses tipos de bloqueios vão impedindo que a gente realmente tenha sucesso no nosso objetivo, porque são muitos bloqueios que muitas vezes estão gravados em nossa mente por causa de situações que a gente viveu, enfim, principalmente na infância, mas durante a vida toda, e isso vai impactando tudo aquilo que a gente deseja fazer, seja estudar, seja trabalhar, seja conquistar outras coisas. Então, você vai me perguntar, tá, Juan, eu já entendi o que são essas crenças limitantes,
E como que eu me livro delas? Como que eu vou me livrar delas? Pessoal, essas crenças, elas vêm do nosso meio, do nosso convívio, tá? Eu estudei isso durante muitos anos e pude aplicar a minha vida e ver o resultado. Então é engraçado porque quando a pessoa que já está do outro lado, com as crenças melhor configuradas, né? Porque a gente sempre tem alguma coisa para melhorar, ela diz pra gente, a gente diz, será que vai acontecer na minha vida? Será que é possível? E sim, é possível. Mas primeiro você precisa acreditar que é possível você configurar sua mente, você melhorar, você evoluir. O primeiro passo é esse. Inclusive, o primeiro passo é esse, você ter fé. Mesmo que no momento você não veja isso na sua frente, você acreditar, sim, é possível evoluir, sim, é possível aprender, sim, é possível realizar. Maravilha. E, Juan, mas isso já aconteceu, tem gente que fala assim, Juan, isso já aconteceu, eu saio assim de uma live, eu converso contigo e eu sinto que é possível, mas eu não sei o que acontece depois, quando eu vou tentar, volta tudo de novo, o medo, a procrastinação, enfim, esses bloqueios. Isso acontece, pessoal, por causa principalmente de uma coisa chamada ambiência. Porque é assim, não sei se você já ouviu o ditado que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você tem uma ambiência de pessoas que também têm esses bloqueios e que elas nem acreditam que podem mudar esses bloqueios na vida delas, é quase impossível você conseguir sair dali, porque é a mesma coisa que você ser enfim, não sei qual exemplo dá pra, mas você tá dentro de um meio que tá sujo. Então, por mais que você se limpe, você sai, se limpa, se você voltar para o mesmo lugar sujo, pronto, vamos supor que sua cama tá suja. Você tava limpo, você dormiu na cama suja, você tá sujo. Aí você saiu, você tomou banho. Se você não arrumar a cama também, o lugar, o meio que você tá, quando você voltar, vai estar a bagunça de sempre, entende? E você tá ali, por mais que você tente pensar diferente, a mente das pessoas que influenciam você, que conversam com você, elas não acreditam que é possível, elas vão te impactar. Trazendo isso, por exemplo, de mundo de concurso, é muito comum quando a gente começa no mundo dos concursos, já tem uma crença de escassez limitante, dizer assim, eu não tenho, todo mundo pensa assim, é impressionante. Eu não tenho experiência, então eu vou começar por um concurso pequeno, um concurso de prefeitura que paga R$ 1.500, R$ 2.000, enfim, um salário mínimo, 2 no máximo, né? Porque você já tem a crença na sua cabeça que você não é capaz, ou que você não merece mais, que você não merece um salário de 5, 10, 20 mil naquele momento. Isso é só uma crença, só tá na sua cabeça. Foi sua cabeça que disse pra você e você acreditou. Tá entendendo? Tá fazendo sentido? E aí você começa por ali com aquele senso de não merecimento. E aí, só ali você vai gastar o quê? 3 a 5 anos para ver se sai o concurso da prefeitura da sua cidade. E ainda as pessoas no seu meio geralmente vão dizer, não, os cargos são tudo do prefeito, os cargos são todos ali de quem o prefeito quer botar, ali já tem dono. Todo mundo que começa no mundo dos concursos vai ouvir isso em algum momento. Não tem jeito. Se você nunca ouviu, parabéns, você é o felizardo. E aí, pessoal, o que acontece? Essas crenças, elas vão te prendendo, sabe? Esses bloqueios. Então você está com a mentalidade errada, com o setup, com a configuração mental errada, devido, novamente, a esse meio que você vive, às pessoas que não acreditam. Então, qual é a melhor solução? Aí vem um dos pontos, a ambiência. Ou seja, a ambiência que você vive, ela vai gerar vai ter as pessoas que você vive, as pessoas que você vive vão impactar os lugares para onde você vai, com quem você anda, o que você faz da sua vida, se você tem que ir para festa todo fim de semana, se tem que ir uma vez por mês, enfim. Eu sou de cidade pequena, né? Então, eu lembro que teve uma fase da minha vida que era tipo assim, eu sentia que, qual a próxima festa? Qual a próxima? É o Safadão que vai estar na cidade? Depois do Safadão, aí depois de 3 meses, qual é a festa que vai ter? E depois de 6 meses, qual é a próxima festa? E ficava nisso. Assim, eu não fiquei nisso, graças a Deus, mas assim, eu sentia que se eu continuasse naquela vibe, naquela ambiência, ia ser isso minha vida toda. Trabalhar para ter o dinheirinho da cerveja do fim de semana, com sorte ter o dinheiro do espeto também. Então, foi assim que eu consegui pensar e conectar com as pessoas diferentes que iam para lugares diferentes, então eu saí da ambiência que eu tinha. Aí, essas ambiências diferentes me deram ideias diferentes. Essas ideias trazem novas crenças, porque você vê, quando você muda sua ambiência, que o mundo ele pode ser de outras formas que não aquela única que você está preso. Por mais que pareça que a gente está livre, se a gente está preso no mesmo ciclo de pessoas, tendo que agradar as mesmas pessoas, lembra que eu falei lá atrás da necessidade de aprovação? Tendo que agradar as mesmas pessoas, apertar as mesmas mãos a vida toda, você está preso ali num círculo.
E aí isso vai mudar suas atitudes. Então, as pessoas que você convive vai impactar os lugares e os lugares vai impactar as ideias, porque as coisas que você vê, o seu olho vê, vai impactar as ideias que você tem. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu viajei com meu tio para uma mansão, eu viajando com um tio meu, e aí eu vi uma mansão assim, cara, mansão, sei lá, uns 2 milhões. Eu disse, cara, um dia eu vou estudar para ter uma assim. Eu ainda não tenho, mas eu disse assim, cara, olha, é possível. E eu vi que o cara era de carne e osso, ele não era, eu sabia que ele nasceu mais humilde, eu vi que era possível. Então isso impactou minhas ideias. Então eu disse, cara, eu vou estudar um dia, eu vou morar num lugar legal também. Então por isso que hoje em dia eu consigo ter um lugar legal, entendeu? Para morar e tal, porque eu acreditei, isso impactou minhas ideias e minhas crenças. E consequentemente minhas atitudes, porque quando eu vi que era possível morar num lugar legal, eu fiz o que era necessário para poder ter atitudes diferentes. Maravilha, até aqui tá fazendo sentido, né? Muito obrigado aí pelo feedback. Foi o... Perdeu o nome aqui, porque tem muita gente. O JNFZX, pura verdade. Então, muito obrigado, irmão, pelo feedback. Beleza. A partir daí, pessoal, pessoas, lugares, ideias, crenças que vai mudar suas atitudes, é necessário, vamos lá, eu vou buscar agora te dar um caminho no mundo dos concursos, de como você pensar realmente para você perceber que é possível. Primeira coisa, mudar as pessoas, as ideias, as crenças, as atitudes, beleza. Então, em vez de você pensar, eu preciso começar só ano que vem, por que você não percebe que você já tem que começar a fazer aquilo, entende? Eu estou buscando exemplos aqui porque perdi um pouco o nexo, mas a gente vai retomando, né? Então, você saber que aquilo é possível. Para isso, você precisa estar conectado com pessoas que já conseguiram, né? Por isso que eu compartilho meu exemplo aqui. Teve um tempo que eu era só um garoto do interior, morando na capital, tentando passar em concurso. Mas aí eu comecei a conectar com gente que já tinha passado, que me explicou como passar. E aí o tempo foi passando, eu passei em vários concursos e hoje em dia quando eu olho, eu tenho vários colegas, amigos ao meu redor que já passaram em múltiplos concursos. Então, com isso, eu desenvolvi o seguinte setup mental. Não é eu que preciso, não sou eu que estou tentando um emprego no Estado. O Estado precisa de alguém com minha competência e eu vou escolher em qual órgão eu vou prestar meu serviço. Por quê? Porque quando você planta e você consegue estudar o suficiente, você consegue ser necessário. Mas para isso, você vai ter que pagar um preço. Então, um outro ponto, e aqui eu tô começando a falar em questão de frequência, vai deixar de ser muito tangível e eu vou começar a te entregar códigos de como pensar. Então, beleza. O primeiro passo é esse. Quando eu me qualificar, eu vou deixar de ser uma pessoa que, eu estou tentando um emprego. E se eu passasse nesse concurso, como é que eu faço para passar? Não. Eu vou dizer assim, cara, eu sou super qualificado. Qual desses lugares me merece? Entende? Então, obrigado, Fabi, pelo feedback. Qual desses lugares me merece? Qual desses órgãos? Só dando um exemplo para vocês, e que eu digo também para te motivar, nesse ano de 2024, eu fui nomeado no MPU, eu fui nomeado no MPU para técnico, fui nomeado na Universidade de Brasília para administrador, que fui nomeado 2 vezes, né? Uma na metade do ano e outra saiu agora antes da virada. Fui nomeado também na Defensoria Pública, só que na Defensoria eu assinei um fim de fila para outro colega conseguir tomar posse. Por quê? Então eu cheguei no nível de conseguir escolher onde eu quero trabalhar. Essa é a verdade. Se eu fui nomeado em todos, eu posso escolher onde eu quero. Então, por quê? Porque outro código que eu tive, por que tantas nomeações de uma vez? Porque outro código que eu tive é que eu não preciso fazer um concurso de cada vez. Os concursos, eles acontecem um dia. É outra coisa que as pessoas pensam muito. Eles acontecem em um dia do mês, né? Que é um domingo do mês. Então elas pensam que elas têm que parar depois que sai o edital, estudar por 3 meses para fazer o concurso e depois dali ela vai ganhar o dinheiro se ela passar, se ela não passar, segue a vida. E não é assim que funciona, pessoal. Pagar o preço é se preparar antes. Existem formas de você aprender quando que vai sair o concurso, o que vai cair nele, e aí você se prepara. Por que você acha que a gente passa a vida na escola? Você acha que a gente passa a vida na escola para não aprender nada, que nem acontece na realidade, né? É isso que acontece. Infelizmente eu tenho que falar a verdade aqui. A gente passa a vida na escola para não aprender nada, eu estou exagerando. E aí, quando se forma, vai para a faculdade sem saber nada, para poder tentar a sorte de se formar também, passando mais 4 anos enrolando,
e quando se forma na faculdade, tentar conseguir um emprego. Isso não é normal, isso não está certo. Então, quando eu percebi isso, e já me avisavam antes, eu ouvi as críticas da sociedade, né, isso que eu falei hoje em dia, hoje é uma coisa que já era dita antes, que eu falei agora para vocês, eu percebi, cara, então eu preciso me preparar durante minha jornada. Enquanto eu estou na faculdade, eu tenho que estar estudando, montando meu sistema. E aqui é o momento que eu vou falar em outra crença, que é o vitimismo. Aí alguém pode dizer assim, não, Juan, mas é porque tu, não sei, tu devia ter a vida fácil. Tu devia, enfim, sei lá, alguém devia pagar a tua faculdade, alguém devia te ajudar. Não, minha vida sempre foi, assim, difícil, que nem a vida de qualquer pessoa. Inclusive, esse é um detalhe. A vida de todo mundo é difícil. A diferença é que a vida dos que vencem, eles fazem o que é necessário, apesar das possibilidades. E a pessoa que não vence, ela diz assim, não tem como eu fazer. Não vejo como fazer. Por quê? Porque está com as crenças bloqueadas. Então, isso funciona muito para o servidor público. O servidor público, principalmente o que lida com recursos e tal, ele tem uma limitação de recursos. E ele tem que estudar muito para aprender a saber o que fazer com aqueles recursos, apesar da situação de poucos recursos, entende? Então, um ponto que você tem que saber é que não é a pessoa que você é hoje em dia, muito raramente, que vai tomar posse lá no concurso. Não. É uma versão de você que percebeu várias dessas coisas que eu estou falando. Estou começando a falar com você em nível de código, dando exemplos de vida e não tentando fazer uma listinha de coisas. Não é essa pessoa que você é hoje em dia que vai tomar posse naquele cargo dos seus sonhos, que seja que pague 5, 10, 20 mil, 40 mil. É possível você chegar lá, mas não é essa pessoa que você é hoje em dia. Você tem que pensar e lembrar que eu vou ter que aprender quais crenças eu preciso ter para que elas deixem de me bloquear, elas deixem de me, sabe, segurar nesse casulo que eu tô e eu consiga realmente fluir para poder conquistar meus objetivos. Nessa questão de fluir, eu te digo que uma das melhores coisas para você estudar e refletir sobre em relação a crenças é você observar a água, né? A água, veja, tem gente que tudo para a pessoa é um problema. Com certeza você conhece alguém assim, é impossível você não conhecer. Então, quando ela vê um problema, uma pedra no meio do caminho, ela tropeça, ela bate, ela diz, não é possível. Ah, meu Deus, não, tá me impedindo. O que que a água faz quando ela vê uma pedra? Ela flui pela pedra e passa. Então, por que que a gente não faz isso naturalmente na nossa vida, entende? Espero que esses códigos estejam fazendo sentido para você. Dentro do meu curso, da mentoria, é mais simples eu te passar isso no dia a dia, porque você vai falar, Juan, eu tô com tal crença, eu tô pensando que não é possível por causa disso. Eu te digo, não, isso é possível, vamos por aqui. Juan, faltam 3 meses para o meu concurso. Tem uma técnica para você se preparar em 3 meses. Apesar de o adequado ser você se preparar antes. Como que funciona o mundo dos concursos, pessoal? Quem vence, quem tem esse salário de 10, 15, 20 mil? A pessoa se prepara ao longo do tempo, geralmente. Não é um marinheiro de primeira viagem. Então, existe uma rede de matérias, que geralmente eu vou te dizer aqui, principalmente se você for iniciante. Português, direito constitucional, direito administrativo. Essas são as 3 principais matérias para concurso público. Mesmo que não caia no seu concurso, o certo é que você saiba elas, porque são as matérias, português é a nossa língua, então você vai precisar escrever certo e falar certo no dia a dia. E direito constitucional administrativo são as matérias que explicam o funcionamento do Estado. Não tem como você representar o Estado se você não souber minimamente como ele funciona por dentro. Entende? Aí depois dessas matérias, claro, vai ter outras a depender da área que você quer atuar. Então, pode ter administração, a matéria administração pública, pode ter arquivologia, administração de recursos materiais, pode ter outras áreas do direito, dependendo do concurso, né? Se for um concurso de polícia militar, pode você ter que saber direito penal. As matérias, pessoal, no nível que eu alcancei, e não é porque é só para mim, mas é o que eu estou te dizendo, as matérias são de menos. Você só vai, português, direito administrativo e constitucional são as principais matérias para concurso. As matérias são de menos. Claro, você vai estudar elas e você vai viver diariamente, você vai ter uma vida que você vai viver aquilo, você não vai só falar, entendeu? Você não vai, tipo assim, não é só para você ir fazer a prova, não, você vai viver aquilo, tanto depois que você passar no concurso, quanto no dia da prova, mas também antes. Você já tem que ter o olhar, aqui é um outro código, uma outra mentalidade, de olhar para a sociedade e ver onde que está o direito administrativo aqui? Onde que está o direito constitucional?
Sabe essas notícias que todo dia saem no jornal? Ministro Flávio Dino suspende emenda de 4 bilhões. Ali tem a ver com direito constitucional, com direito administrativo. E outras, né? Licitações. Quando você for vendo, você já tem que treinar aqui, observar qual o aspecto disso. E como que isso poderia cair em prova para mim? Como que as leis, as regras se aplicaram ali? Entende esse tipo de mentalidade? Você não vai estudar só para, estudei, parei, estudei, guardei meu material, vou lá agora viver minha vida, continuar, enfim, seja o que você faz. Não, você vai realmente, quando você sai, você vai olhar para o mundo e observar como que aquilo que eu estudei se aplica. E você quer ir para outro nível? Como que aquilo se aplica no órgão para o qual eu quero trabalhar? Eu estudei direito tributário. Aí estão falando sobre aumento do imposto de renda, isenção. Aquilo ali vai cair na prova se você quer área de tributário. Então você já, quando sai a notícia, você já está guardando aqui na cabeça. Você vai acompanhar aquilo para a sua vida. Maravilha, que bom que está fazendo sentido. Então, pessoal, aqui a gente tem alguns aspectos, né? Já falei das pessoas que você anda, você tem que pensar sobre isso, buscar, se você quer esse mundo de concurso, principalmente. As pessoas não vão te acompanhar, isso é uma certeza. Quando a pessoa é iniciante, ela quer muito marcar com um amigo para estudar, marcar com alguém, mas funciona assim, quem quer vai fazer o que é necessário. Quem não quer, não tem como, a pessoa não quer, não é aquilo que é para a vida dela, entende? Então, é necessário que você também mude, é por isso que você muda seu ambiente. Então, beleza, quem quer vai te acompanhar. E quem não quer, só seria mesmo um empecilho para você conquistar seu objetivo. Então, diante disso, saiba que, na realidade, você não precisa marcar com alguém para estudar. Na realidade, você pode estudar sozinho. Outro ponto que eu vou entregar aqui, que tem a ver com mentalidade também, que já está em outra camada, é que, pensa comigo, como que as pessoas normais, elas acabam estudando? Elas esperam ir no cursinho, para poder, no cursinho, ter um dia bom de aula, para, com sorte, ela aprender e elas escrevem no caderno. Olha isso, vamos lá. São muitas dificuldades, né? Porque ela tem que se arrumar, ir para o cursinho, aí lá tem que torcer para o professor não começar a falar de política e outras coisas, tem que torcer para nenhum colega atrapalhar, ela cansa no caminho, ela gasta uma hora para ir, outra hora para voltar. Outra questão de mentalidade que eu moldei durante todo esse tempo é o quê? Eu estudo pelo computador. Eu não aprendo pelo computador, eu te digo que é perfeitamente possível você aprender, mas basta você acreditar e você encontrar um método. O método eu ensino dentro do meu curso, da minha mentoria, e também até tem curso meu tem aulas minhas sobre isso no YouTube um pouco. Beleza, então, olha como que eu estudo pelo computador, então eu não saio de casa, logo eu não gasto uma hora para me arrumar, e não gasto uma hora quando eu volto tomando banho e tal. Eu só estou em casa, eu ligo o computador e estudo. Minhas aulas estão gravadas, então se eu não entender eu posso voltar, ir para frente, para trás. Beleza, é outro ponto. Outro ponto é, minhas anotações não são em um caderno. Por quê? Se você anotar num caderno, mas só aprende escrevendo. Isso é uma crença também limitante. As pessoas foram moldadas a acreditar que só iam aprender escrevendo. E como elas fizeram isso a vida toda, elas acreditam que vai ser assim o resto da vida. Mas, pense bem, você tem os cadernos da quinta série seus? Porque tem material que cai da quinta série no concurso que você vai ter que fazer agora, não tem? Questão lá de português e tal. Se você tivesse anotado na quinta série e você tivesse até hoje, era só você revisar, você não precisava estudar do zero. Então, por isso, minhas anotações são no computador. Você entende a diferença? Enquanto uma pessoa que anotou no caderno, mesmo que tenha sido há 6 meses, se ela for procurar um material que ela não está lembrando agora que ela anotou e que para ela faz mais sentido do que assistir a aula de novo, ela vai ter toda uma dificuldade para acessar aquilo. Já eu que anotei no computador, eu dou um Ctrl F no meu tablet ou no meu computador e eu consigo encontrar aquele material em questão de segundos e revisar. Você vê as escalas de mentalidade do que está acontecendo, o tempo que a pessoa gasta para assistir a aula, se ela não entendeu, fica até difícil ela pesquisar e por aí vai. E a diferença de usar um computador, por exemplo. Então, aqui eu já citei para vocês alguns dos pontos. Vou dizer alguns outros que podem mudar muito a forma que você joga seu jogo. Muita gente pensa que é necessário estar formado na área que você quer para fazer o concurso. Gente, para fazer concurso e passar nele, você não precisa estar formado na área ainda. O que isso significa, Juan? Significa que você pode ganhar 2, 3 anos, porque raciocina comigo, ou até mais. Porque raciocina comigo, ó. O último concurso do MPU foi em 2018. Vou dar exemplo da UNB, que foi em 2022. Eu ainda não estava formado em administração. Vamos supor que eu estava tentando concurso e eu queria o UNB.
Eu não estava formado em administração. Se eu quisesse aquele concurso e eu pensasse que nem a maioria das pessoas pensam, que só é possível tomar posse no concurso quando eu só é possível fazer o concurso quando eu estiver formado, né? Se eu pensasse que só é possível fazer o concurso quando eu estiver formado, eu não faria aquele concurso, eu perderia ele e aí eu teria que esperar 3, 5 anos para fazer outro concurso. E não é assim que funciona. O concurso você só comprova a habilitação na data da posse. O que isso significa, Juan? Que eu posso estar no terceiro semestre de administração, no quarto semestre de um curso que dura 4 anos. Se sair o concurso, eu já posso estar estudando e fazer o concurso. Porque meu momento de posse, quando eu passar, vai ser lá na frente. E já vai ter dado tempo eu me formar, entendeu? Você pode, por exemplo, pedir o final de fila no concurso. Isso muda completamente o seu jogo. Para muita gente já sabe disso, a grande maioria não sabe. E por isso você está, muitas vezes, perdendo anos da sua vida. Por quê? Juan, estou terminando o ensino médio, ainda não terminei, e saiu um concurso como o dos Correios, saiu um concurso como o Banco Brasil, que é só nível médio. E aí você diz, não vou fazer, vou esperar me formar no nível médio, vou ter que parar para estudar depois, vou ter que ir para um cursinho. Nada disso é verdade, gente. É isso. Eu estou trazendo a questão da mentalidade para você ver que nada é verdade, é só enganação da sua cabeça e da sua falta de pesquisa sobre o tema. Por quê? Porque você já tem como estudar de casa. Você já tem como estudar antes de sair o edital, você tem como pesquisar as matérias. E você tem como, passando no concurso, pedir final de fila, ou talvez sua nomeação só saia depois que você já se formou. Então você vê que a distância entre você e o objetivo que você quer lá na frente, o seu sonho, seja lá o que ele é, a distância só está aqui. Ela não está na realidade. Essa distância entre você e seu objetivo que você quer, um concurso como contador, um concurso como outra coisa, ela está na sua mente que não foi capaz ainda de entender esse mundo para poder conectar mais rápido, entende? E aí você transmite essa distância da sua cabeça para o mundo material porque você pensa assim. E aí tudo isso que você entende porque que eu estou falando de crença e de mentalidade. Entende? As dificuldades estão na mente. Agora, a realidade ela é muito mais fácil se você tiver com as crenças certas. Eu espero que tenha feito muito sentido, porque eu tenho, assim, pra mim tá fazendo todo sentido. Espero que pra você faça, porque é com carinho que eu tô falando isso aqui. Então, beleza. Juan, então, vamos supor que eu queira fazer um concurso como o do MPU. Vou te mostrar a maioria dos erros que as pessoas cometem. Elas começam a procrastinar devido a essa questão das crenças e dizem, não, o concurso do MPU ainda nem saiu, quando sair eu vou estudar. Só que a mesma pessoa que diz isso, quando sair o concurso já vai estar faltando só 3 meses, né? Já vai estar faltando só 3 meses porque a prova vai ser em 90 dias. E aí não dá tempo ela, quando sai o edital, ela diz assim, agora já está muito em cima, mas eu vou tentar. Ela tenta, só que é muita matéria. A matéria que a pessoa está se preparando dentro daqueles 3 meses tentando se matar, tem gente que está estudando com mais calma e pressão também há mais tempo. E cada uma delas, sabe? É por isso que os primeiros passam com as notas. Claro, tem técnicas para fazer a prova e tal. E eu não estou dizendo que não é possível passar estudando em 3 meses. Mas estou dizendo que é possível, que o correto seria você estudar essas matérias principais. E aí, a partir dessas matérias principais, tem outro ponto. Você não vai fazer só um concurso específico. Juan, eu quero MPU. Então você vai identificar em qual área. Vamos supor que você queira o MPU e seja uma área administrativa. Você não vai fazer só MPU. Durante a jornada até o MPU, tem vários outros concursos e oportunidades que têm o mesmo perfil do concurso que você quer fazer. Juan, me dá exemplos. Agora mesmo está aberta a inscrição do concurso do ICMBio, salário de R$ 10.000. Com provas mês que vem, dia 23. E muitas vagas. Agora mesmo está aberto o edital do concurso do EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com salário de mais de R$ 6.000, R$ 8.000. E as matérias são as mesmas do MPU em grande parte. Agora mesmo está aberto o edital do concurso, salvo engano, do IBAMA, né? Eu acho que já fechou. E tem outro que eu esqueci agora. Então, são outros 4 concursos, outras 4 chances que você tem de conquistar quase o mesmo salário. Por quê? Você lembra que eu falei agora há pouco das matérias que são padrão no concurso? Constitucional, administrativo, português, administração geral, administração pública. Se você já estudou essas matérias antes, se você já tem sua base formada, quando vem os concursos,
Então você quer MPU, mas você vai sair fazendo esses que tem no caminho. E existem, do mesmo jeito que eu dei várias soluções aqui para vocês, mostrei como está perto o seu sonho da realidade, existem, aí você vai vir com não sei quantos problemas. Juan, mas o local de prova é longe. Juan, existe como fazer de graça a prova. Existe como tirar a passagem de graça. Juan, mas, enfim, eu tenho dificuldade para aprender direito administrativo. Você só não está conectada ou conectado com a pessoa certa para te ensinar. Eu estudei isso a vida toda, por exemplo. Juan, eu tenho dificuldade para entender português. Português também é isso. Você não está conectado. Português, ele tem uma base, um tripé. A gente pensa que o português é só uma matéria, mas ele não é. Ele é 3 em 1. Ele se forma como um 3 em 1, que é o quê? Aspectos morfológicos de formas da palavra. Então você estuda a palavra em si. Aspectos sintáticos, que são os aspectos da relação das palavras entre elas, acho que é isso. E aspectos semânticos, que é você estudar o sentido que o todo está dando para o negócio. Então o português ele é 3 matérias em uma. Por isso que às vezes é tão difícil. Por quê? Porque você, no exemplo do cursinho, você chega lá no cursinho, o professor está dando aula de sintaxe, que é a relação do todo. Como você vai entender sintaxe se você não entendeu como que funciona cada palavra em si? Não entendeu a classe daquelas palavras? Não entendeu? Entende? Tá conseguindo compreender? Então, para tudo isso no mundo dos concursos, existe um código, um setup, uma configuração mental. Outro aspecto do português. Juan, como que eu faço para entender português? O português não é usado no dia a dia, no mundo. Então, por que a pessoa senta, ela estuda o português, mas quando ela levanta, ela não quer mais usar? Então, outro aspecto para você fixar o português é quando você tá na sua vida cotidiana, observe o uso do português. Observe a hipérbole acontecendo quando alguém usa o exagero, o eufemismo quando alguém usa uma diminuição daquelas características, né? Fulano, então, enfim, Maria, ela descansou. O que é isso? É um eufemismo, uma figura de linguagem que quer dizer que a pessoa morreu, então eu estou tentando abrandar aquilo. São exemplos, né? Que você vê o acontecimento da matéria na vida real, como eu já dei o exemplo do judiciário, das matérias de direito administrativo. Então, tudo isso, pessoal, são configurações mentais que eu estou passando aqui para te dizer que é possível você fazer em sua cabeça para que você já consiga enxergar e conectar com aquilo. Porque tudo que é materializado, tudo que vem para o campo tangível, começa na cabeça. Se você acredita que não é possível em sua mente, como é que você vai alcançar aquilo? Agora, a partir do momento que você tem as crenças e os códigos necessários em sua cabeça para fazer aquilo ser possível, a coisa aparece. Entende? Juan, mas será se vai ter concurso? Existem as formas de saber se vai ter. Hoje em dia, para mim, saber se vai ter concurso é muito simples. E quando que eles vêm? Claro, eu não sei o dia, a hora que vai sair esse edital, mas eu sei que devido a aspectos do órgão, que está com pouca gente, devido a aspectos orçamentários, que eu conheço o direito financeiro, o direito administração financeira orçamentária do Estado, para saber se o Estado está conseguindo ter dinheiro ali para fazer os concursos. Devido a uma conjuntura de coisas, é possível você saber quando seu concurso vem. E aí você realmente se preparar para ele com mais intensidade quando chegar perto. Então, eu estou fazendo esse vídeo, eu espero que tenha feito sentido para você. Se você ainda não me conhece, meu nome é Juan Foreman, eu já passei em mais de 10 concursos públicos, já tenho 3 formações superiores, Direito, Administração e Gestão Pública, tenho pós-graduação em Gestão de Pessoas, Administração e Controladoria e Auditoria, e não foi nada disso que realmente fez eu conseguir chegar nos lugares, nos concursos, escolher onde é que eu vou trabalhar. Foi sim a mentalidade que eu desenvolvi durante esse caminho. As matérias são de menos, é claro, eu preciso saber aquilo, eu precisei, são configurações mentais para eu conseguir fazer a prova, sim, mas a mentalidade que eu desenvolvi durante esse período e as estratégias de prova, que muitas vezes não é necessário nem saber a matéria propriamente dita para você passar numa prova, para você tirar uma nota boa, foi o que me fez conquistar essas vagas de concurso público que hoje em dia você vê eu compartilhando. Então, se fez sentido para você, se você quer encurtar esse caminho, tem um link no meu perfil para você conhecer meu curso. E também, se você quiser mandar um direct para acompanhamento para algum concurso específico, você pode mandar o direct para consultar como que ficaria. Então, muitas vezes, gente, sai o concurso da cidade. Apesar de que eu não recomendo que você faça concurso de prefeitura, né? Como eu já falei lá no início do vídeo, a pessoa tem uma configuração que o quê? Vou fazer o concurso da minha prefeitura, vou começar de baixo. Não, se você tiver com a configuração mental correta,
você consegue ir direto para os concursos que pagam, se fizer sentido para você, 5, 10, 15, 20 mil. Claro, conforme o nível sobe, o seu nível de preparação mental e foco tem que aumentar. Mas não é nada estratosférico, que hoje em dia parece impossível. Se alguém te disser assim, ó, é possível no final do ano você ter passado por um concurso que paga 20 mil. E aí, para a pessoa parece, sabe, na cabeça dela ainda não tem a configuração, ela fica com medo. E aí ela nem é capaz de tentar. Mas se você desenvolve a configuração mental correta e se aplica nesse tempo, sabe que é possível. E aí é interessante quando a gente fala isso, né? Porque ao mesmo tempo a mente funciona sozinha, né? Como eu falei lá atrás, assim como o coração bate, a mente traz informações que às vezes não é o que a gente pensa. E uma vozinha na cabeça fala assim: ah, mas não é sobre dinheiro. Não, não é sobre dinheiro não. Mas a cada dia que tu trabalha ganhando um salário mínimo, ou dois que seja, e aí, vamos supor, em um ano tu tirou ganhando um salário mínimo por mês, em um ano tu tirou ali 13 mil reais, mais ou menos, né? 13 mil? Não é 13 mil não, é 18, desculpa. 18 a 20 mil reais, beleza. E gastou tudo aquilo. Mas naquele mesmo tempo, se tu estiver recebendo de um cargo de 10 mil, em um ano tu recebeu 130 mil reais, porque tem um 13º, né? Então, em vez de 20 mil, tu recebeu 6 vezes mais, né? 6 vezes mais, 120 mil reais. E aí isso impactou a forma que tu vai viver teu ano todo, porque em um ano tu recebeu 6 vezes mais, tu recebeu o que tu receberia em 6 anos do teu salário mínimo, teu 2 salários mínimos. Então isso impacta a forma que você está vivendo, a qualidade de vida que você tem, o quanto sua mente vai evoluir durante a sua vida, todos os acessos, todas as coisas que você vai viver, né? E aí espero que tenha feito sentido. Essa é uma forma que eu encontrei assim de compartilhar com vocês, de te abençoar de alguma forma nesse ano, porque aí você consegue imaginar coisas novas, ter novas conexões na sua cabeça e dizer, cara, talvez não faça sentido eu ficar minha vida toda ali trabalhando por um salário, vendo se sai um concurso. Não, eu tenho que fazer agora. Chegou meu momento. Eu mereço, que é a questão do merecimento. Tem gente que tem a mentalidade de não merecimento, né? Foi dito a vida toda que ela não merecia, que não era capaz. Os próprios amigos zoam quando a pessoa fala que tem um sonho, então a pessoa mesmo diz, não vou nem sair daqui. Então, esse vídeo como um todo, se fizer sentido, volta e assiste, pega um papel, vai dizendo quais dessas crenças eu tenho, quais dessas crenças eu posso mudar na minha cabeça, para que você consiga dizer, cara, eu mereço vencer, eu mereço viver o que há de bom, eu mereço viajar, conhecer lugares, buscar a verdade sobre a vida, encontrar Deus, e tudo que for bom na sua vida, você merece ver e enxergar. Então, isso só vai ser possível se a pessoa que está dentro da sua cabeça agora, ela for transformada por novas crenças que te mostrem o caminho. É isso, um abraço, deixa o like e é isso, manda suas dúvidas, espero que tenha feito sentido para você.